Deus escolheu a cada um de nós antes de nós nascermos, para a glória do Senhor. Queridos, o culto é o momento mais tremendo na vida de todo cristão. É o momento que nós separamos para estar na casa do Senhor e o adorarmos e entrarmos no santo dos santos da sua presença, onde nós podemos nos derramar, onde nós podemos realmente ouvir a voz de Deus. Então é um momento solene na vida do crente. Eu aprendi desde cedo que o culto de Santa Ceia é um culto especial, é um culto diferenciado, é aquele culto onde você vem celebrar a morte vicária de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Ele nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É maravilhoso também o culto de Santa Ceia, porque demonstra que nós estamos em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, em comunhão uns com os outros e principalmente em comunhão com o Pai. Nos faz engrandecer também esse culto, porque ele é uma prefiguração daquilo que nós vamos celebrar lá no céu, eternamente com o Senhor. Então é motivo ou não é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã? É um privilégio, mas infelizmente tem muitas pessoas que não entenderam isso ainda. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu só faltava quando eu estava ou enfermo ou trabalhando. Nós temos que primar por estar aqui no domingo de manhã, no segundo domingo de cada mês. No segundo domingo de cada mês, as extensões, aí as pessoas falam, ah não, mas vai estar muito cheio, não vai ter estacionamento, é corrido, não tem. A gente inventa 1001 desculpas para não estar no culto de Santa Ceia. Mas quem não vem, perde. Amém, queridos? Então nós somos privilegiados por estarmos aqui nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 13, nós vamos ler 2 textos nesta manhã, e eu quero que você abra seu coração. Deus tem algo para nós esta manhã. Eu queria falar exatamente sobre o sacrifício de Jesus, sobre a vida de Jesus. Muitas vezes nós queremos ver apenas a ressurreição de Jesus, está sentado ao trono lá de Deus, mas nós esquecemos que Jesus também foi homem, que Ele sofreu e viveu aqui de uma maneira simples e humilde. A palavra de Deus fala que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu, por aquilo que Ele sofreu. Muitas vezes, irmão, nós esquecemos que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver um homem também, um homem que venceu a morte, venceu a cruz, venceu toda a oposição dos seus adversários, venceu o maligno, venceu o mundo, venceu o maligno, e foi um homem como nós. Jesus foi 100% homem, e Ele vai mostrar para nós, sabe o que? Igual Ele mostrou para Tomé, quando falaram para Tomé, ó, Jesus está vivo, ele falou bem assim, ó, eu só acredito que Ele está vivo se eu tocar no seu lado, e se eu tocar nos furos dos pregos das suas mãos. Poucos dias depois, Jesus apareceu para Tomé e falou assim, Tomé, olha aqui, põe a sua mão aqui do meu lado, olha os cravos, olha a cicatriz, e lá no céu, quando nós encontrarmos Jesus, nós vamos ver as cicatrizes de Jesus também. É o Cordeiro Santo de Deus com as suas mãos furadas no nosso lugar. Então tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que você padece, é cicatrizes, são marcas, são situações que vêm na nossa vida para nos provar, para determinar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. São os sofrimentos, são as provas, são as lutas. E Jesus, a palavra de Deus fala muito claramente, lá em Isaías 53, que Jesus foi homem de dores, que soube o que era padecer, foi humilhado, foi rejeitado, foi traído, mas tudo isso por amor. Desde o primeiro momento, se você prestou atenção no culto hoje, nos louvores, desde o primeiro louvor, a gente falou do Galileu, do Jesus de Nazaré, que era um homem simples, um carpinteiro, que nasceu na manjedoura, e que fala que quando ele esteve lá em Nazaré, as pessoas falavam bem assim, ó, mas não é esse o filho da Maria? Não é esse o filho do Zé? Não estão entre nós os seus irmãos?
Mas ele é simples demais, não pode ser. De onde veio tanta sabedoria para este homem? Tanta unção, tanta graça, tanto poder, tanta autoridade. E eles rejeitaram Jesus a tal ponto que eles pegaram Jesus, levaram no monte o povo lá de Nazaré, da sua terra, e queriam jogar ele lá de cima, irmãos. Agora eles imaginam um nível de rejeição desse. Os seus não quiseram aceitar ele. E, irmão, muitas vezes nós também passamos pelas mesmas coisas. Somos incompreendidos, somos rejeitados, somos espizinhados, somos caluniados. E nós queremos, igual o nosso irmão falou, nós queremos pensar em desistir. E nós nunca precisamos tanto de perseverança como nós precisamos de hoje, amém, queridos? De perseverar na presença de Deus. Porque não se engane que o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras te tirar da presença de Deus, te roubar a bênção. Se ele não conseguir te matar, ele vai tentar te atrasar, ou vai tentar te atrapalhar, ou vai te tirar, tentar tirar você do centro da vontade de Deus, desvirtuar, tirar o foco. E perseverar, queridos, é quando nós não temos motivo nenhum para continuar, e mesmo assim nós continuamos. Perseverar é quando nós não temos mais força para cantar, para louvar e para adorar a Deus, e mesmo assim nós oferecemos um sacrifício de louvor ao Senhor. Isso que é perseverar, e nós precisamos de perseverança. Amém, irmãos? Olha só o que Jesus fez. João capítulo 13, depois nós vamos lá para Hebreus 12. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, irmão? Nós somos objetos do amor de Deus. Nós estamos no mundo ainda, sujeitos a lutas, a situações, a circunstâncias adversas, mas nós temos que ter a certeza de uma coisa: Jesus me ama. Ele me ama. Do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, com minhas fraquezas, com as minhas debilidades, o amor de Deus está derramado em nossos corações. E ele fala assim: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se na ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Então, irmãos, isso aqui é um simbolismo muito glorioso de humildade. De humildade. Tanto é que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Você, Senhor, vai lavar os meus pés? Nunca. E Jesus falou: você não entende ainda o que está acontecendo, mas é necessário para servir de exemplo. E se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedrão sempre afoito, não só os pés, mas a cabeça, as mãos e o corpo todo. Então, irmão, nós temos que entender que nós temos que nos cingir de humildade. Para suportar nesses últimos dias, nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que padecer, porque, irmãos, nós muitas vezes nós estamos perdendo a perspectiva da eternidade. Nós sabemos que nós vivemos no tempo Cronos, que é o tempo contado nos minutos, no relógio, no calendário. Nós temos o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno para Deus realizar e cumprir as suas promessas e o nosso propósito e o nosso ministério aqui na terra. Mas nós temos o Aion, que é a eternidade. Eu estava meditando nessa madrugada sobre o Salmo 90, quando Moisés, ele entendeu de uma maneira muito clara isso, que Deus, Jesus, ele está na eternidade, ele é o Senhor absoluto. 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem que se passou. Aí eu falei: mas para Deus não é assim para mim. Para mim o tempo tem um peso muito grande, os dias estão passando. Mas por que eu tenho esse peso do tempo na minha? Porque eu estou focado no tempo de hoje.
no que eu tenho que conquistar, naquilo que eu tenho que realizar, naquilo que eu tenho que comprar, naquilo que eu tenho que provar para os outros, que eu sou capaz ou não. A nossa vida é focada no tempo presente, e nós esquecemos que nós temos uma eternidade. Amém, irmãos? Já começou a eternidade para nós. A partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te salvou, te libertou, e o seu nome está escrito lá no livro da vida, e você já começou a sua eternidade com Deus. Nós temos que perseverar por causa disso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O coração não tem prazer, não tem prazer das pessoas que começam a caminhada e desistem no meio do caminho. Mas eu te garanto que o maior objetivo de Satanás é fazer com que você desista no meio do caminho. Com que você pare, com que você não persevere em servir a Deus. Porque ele sabe que se você desistir, você pode ser fiel 75 anos. Mas com 75 anos você se desviar e se afastar dos caminhos do Senhor, você vai passar uma eternidade longe do Senhor. Então, irmãos, o diabo ele vai tentar de todas as maneiras te tirar do foco, te tirar do alvo. E quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, de Paulo, mas principalmente de Cristo, ele fala bem assim, ó, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu não faço nada sem antes ouvir o que o meu Pai falou comigo. Tudo que eu vou fazer, o Senhor já me falou. Como nós acabamos de cantar aqui, a palavra de Deus fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava predisposto a oferecer a sua vida no meu e no seu lugar. É o Cordeiro que foi morto, mas que vivo está. Então ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Ele só olhava para uma coisa, até lá no Getsemane, que nós podemos dizer que ele chorou lágrimas de sangue. Ele sentiu todo o peso, toda a angústia. E o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele entendeu que aquele momento crucial estava chegando, mas ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sabia o que estava esperando por ele. Os açoites, a coroa de espinho, os escárnios, as bofetadas, o chicote arrancando os pedaços de pele das suas costas, o prego cravado na sua mão, ele pendurado na cruz, a sua respiração ofegante e dolorosa. Mas o pior de tudo, irmãos, que ele sabia que iria passar, era a separação do seu pai. A separação de Deus, quando estava sobre ele o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu pecado, ele percebeu que a santidade de Deus, por causa do meu e do seu pecado, que estava sendo derramado na vida de Cristo, teve aquele momento de separação do Pai. Deus meu, por que me desamparastes? Tamanha era, nossa mente humana nunca vai compreender o que Jesus passou realmente ali na cruz do Calvário. A dor, a angústia na sua alma, no seu coração, no seu espírito, quando ele não estava mais percebendo a presença de Deus por causa do meu e do seu pecado. Mas ele falou, tetelestai, está consumado, amém, queridos? E porque ele falou, está consumado, eu e você podemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Por quê? Porque o meu e o seu pecado está lavado e remido lá na cruz do Calvário. Você é perdoado, você é sarado, você é curado, porque o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário. E quando Deus olha para você, Ele não vê mais um pecador, mas Ele vê um lavado e remido com o sangue de Jesus. Este é o significado de Jesus morrer no meu e no seu lugar, para a glória de Deus. Então, irmão, nós temos que estar disponíveis para Deus, dispostos. Nós temos que nos tornar a luva de Deus, porque, irmão, Jesus não está mais aqui, mas o pé dele, o olho dele, a mão dele, os braços dele, a mente dele está aqui, e somos eu e você.
Nós temos que nos tornar como uma luva, onde o Espírito Santo entra e ele leva onde ele quiser. Amém? Quantos estão dispostos a se tornar uma luva na mão do Senhor? E não adianta estar só disposto, irmão. Você tem que estar disponível. Porque muitas vezes a gente ouve uma mensagem na igreja e a gente sai daqui alegre, empolgado, com o nosso coração ardendo. E quando chega na segundona braba, a gente começa o nosso dia a dia. Vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para a academia, vai para a escola. Começa a nos fazer, a gente esquece o nosso propósito, o nosso chamado, que é ser boca de Deus, que é ser mão de Deus, para levar o evangelho às pessoas que estão aí fora. Nunca foi tão preeminente que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Sermos carta viva de Cristo aos homens. Temos que estar dispostos e temos que estar disponíveis também para fazer aquilo que Deus quer em nossas vidas. Temos que perseverar. Quantos querem perseverar? Todos nós. Mas o que produz a perseverança? Quem sabe? A perseverança é produzida pela tribulação, pelo sofrimento, pelas lutas. Quantos querem ainda ser mais perseverantes? É a pedagogia de Deus, irmãos. Não tem como você perseverar sem ter... A palavra de Deus é muito clara em Romanos 5, ele fala que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. O que é experiência? É uma unção, é um poder, é uma virtude comprovada. Você está aqui nessa noite, nessa manhã, porque você já tem uma experiência comprovada que Deus é que te sustenta. Se você olhar para você mesmo, por aquilo que você já passou, por aquilo que você já venceu, pelas lutas, pelos levantes, pelas dores, pelos sofrimentos que você já passou, você vai chegar à conclusão seguinte: não fui eu, foi a mão de Deus que me sustentou até aqui. Foi a graça e a misericórdia de Deus. Eu garanto para você que eu só estou aqui nesta manhã pela graça e pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não era para eu estar nem vivo. Não era nem para eu estar casado com aquela bela moreninha que está ali, ó, a Betinha. É tudo pela misericórdia de Deus, irmãos. Não teria 2 filhos na igreja, na presença do Senhor. Não estaria empregado, não teria um teto. Não seria nada se não fosse a boa mão de Deus na minha vida. É porque eu mereço, é porque eu sou bom, não, é graça, é misericórdia, é o favor de Deus. Nós estamos aqui na campanha de quinta-feira. O favor de Deus é que abre as portas para mim. E isso é a mais pura realidade na minha e na sua vida. Você está aqui porque você tem cicatrizes. Você tem feridas nos pés, o seu coração muitas vezes foi dilacerado, foi moído. Você passou por situações e falou assim: Senhor, eu não vou conseguir. Quem de nós aqui já não passou por depressão, por luta financeira, luta no casamento, luta no trabalho, luta com o filho, luta muitas vezes até dentro da igreja? Porque a igreja, irmãos, por incrível que pareça, é o único lugar onde muitas vezes você está ferido e vem alguém que acaba de dar uma cajadada na tua cabeça. Com a palavra dura, com o olhar atravessado, com o desprezo, com o julgamento que você recebe, muitas vezes dentro da igreja. Mas nós temos que perseverar, mesmo com tudo isso. Quem já não recebeu um olhar torto aqui dentro da igreja, uma palavra? Quem aqui já não soube que alguém estava falando alguma coisa a seu respeito? Mas nós estamos aqui em pé para a honra e glória do nome do Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. A minha fé não vai se abalar. O meu alvo é Cristo, eu estou olhando lá para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abre comigo aí em Hebreus capítulo 13, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, olha só que coisa gloriosa. É o que Paulo... Muitas pessoas falam que Hebreus não foi escrito por Paulo. Eu, pessoalmente, acho que foi Paulo. Por isso que eu falo Paulo. Tá? Então os teólogos de plantão me perdoem, mas a minha opinião é que foi Paulo que escreveu Hebreus. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, outra tradução diz, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém, irmãos? Você não suportou até o sangue ainda. Já passou luta, já passou tribulação, mas olha para Jesus. Ele deixou o esplendor da sua glória, rodeados de anjos de majestade. Quinta-feira, eu estava meditando naquele texto que o pastor Laércio pregou, e ali uma coisa muito gloriosa. Fala que lá do trono de Deus saia raios como de jaspe, vozes, trovões e relâmpagos. É que na linguagem de João ele conseguiu descrever a glória que Deus tem lá no céu. E fala que ele estava rodeado de 24 anciões com coroas de ouro. Tinha 4 seres viventes, que tinha olhos e 6 asas, e tinha olhos por trás e por diante. E a gente começa a imaginar como que é isso. E diante dele tinha um mar como de cristal. E a gente fica meditando na glória que nós vamos ver quando chegarmos lá no céu. Que nós vamos estar presenciando diante do trono da graça de Deus, e nós vamos viver tudo isso. E fala que aqueles 24 anciãos jogavam as suas coroas, lançavam as suas coroas aos pés do Senhor. Então é muita glória, queridos, é muita glória que está nos aguardando lá no céu. Nós estamos aqui só de passagem. Lá no Salmo 90, quando eu falei aqui, Moisés fala assim, ó, a vida de um homem é de 70, 80 anos, e muitas vezes com enfado e canseira, e o que passa disso é enfado e canseira. Mas nós temos que entender que nós temos uma alma eterna. Eterna, nós vamos estar eternamente com o Senhor, trabalhando para o Senhor lá no céu, adorando, ajudando Ele a administrar o universo. Mas tudo isso é se nós perseverarmos. Tudo isso, irmãos, é nós permanecermos fiéis até o fim. Mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, eu falo para você, vai valer a pena. Amém, irmãos? Vai valer a pena. Então nós queremos entender que Jesus, ele tinha isso no seu coração. Nós queremos a busca pelo extraordinário, mas nós temos que entender que a nossa realidade, a nosso dia a dia, quando a gente bate o joelho no chão, quando a gente sai de manhã para trabalhar, o nosso dia a dia não é fácil. Nós temos que vencer a carne, nós temos que vencer a nossa velha natureza, nós temos que vencer os embates do mundo, nós temos que vencer o diabo. Mas Jesus falou bem assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E tudo isso vai passar. Tudo vai passar. O que vai ficar para nós é essa certeza que nós vamos estar eternamente com o Senhor. Brevemente nós vamos ouvir o soar da trombeta. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. E a palavra de Deus fala que ali nós passaremos 7 anos nas bodas do Cordeiro. 7 anos só festejando, glorificando, exaltando o nome do Senhor no banquete celestial. E a palavra de Deus também nos garante que ali não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor e não haverá mais tristeza. Irmãos, vale a pena você perseverar. Vale a pena você se manter firme na presença do Senhor. Vale a pena vir as lutas, as provações e você dizer assim, ó, haja o que houver, venha o que vier, eu não vou deixar, meu Deus. Nós temos que nos comprometer com o evangelho de cruz, amém, irmãos? De renúncia, porque foi exatamente isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. A vida de Jesus foi exatamente isso, uma vida de renúncia. Ele falava bem assim, ó, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Os reis têm, os comandantes têm, mas o filho do homem não tem isso. Não tem nem onde repousar a cabeça.
E ele falava bem assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Então, irmãos, é olhando para Jesus, sim, autor e consumador da fé, que nós podemos vencer para a glória de Deus. Aí no capítulo 12 ainda, fala bem assim, ó, no verso 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para vossos pés, porque o que manqueja, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez desanimado, preocupado, angustiado, com as lutas, com os problemas dentro de casa, financeiro, de enfermidade, mas Deus quer trazer cura para você aqui nesta manhã, amém? Deus quer te trazer renovo espiritual, Deus quer te trazer força, graça, unção, autoridade para suportar todas estas coisas. Todas as lutas, todos os embates que você está passando hoje, na sua vida, na sua mente, no seu coração, Deus quer te dar graça, Deus quer te curar, Deus quer te sarar. Porque nós olhamos hoje para a igreja, todo mundo bonitinho, com terno, as irmãs bem vestidas, maquiadas, penteadas, mas só Deus sabe o que está passando dentro do seu coração. As angústias, as agruras, os problemas que você tem vivido, só Deus sabe, só você e Ele. E eu quero dizer para você, Ele está te vendo, Ele está te observando. Aquela mensagem, pegadas na areia, irmãos, é real. Quando você vê as pegadas, no começo 2 pegadas, 2 pares, e depois no final, na hora mais difícil, quando você vê só uma pegada, é Jesus te carregando no colo, sim. É Jesus te segurando com a sua mão forte e poderosa. É Deus te dando graça, força, para você continuar apesar das angústias. Então o diabo, ele ataca na sua mente, através de pesadelos, através de sonhos, através de acidentes, através de situações, e muitas vezes ele tem atacado as vidas na igreja, na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Você olha para o crente, ele está perfeito, mas por dentro ele está em depressão, está angustiado, está vazio, está sem forças, nem para vir para a igreja, nem para orar, não ora mais, não lê a Bíblia mais, está sem graça, sem força, está vazio, está morno, está morto dentro da casa de Deus. Mas a igreja do Senhor, irmãos, não é igreja de morno nem de morto, é uma igreja de vivos, de homens e mulheres cheios da graça de Deus. Nós temos que entender isso. É por isso que Paulo e Silas, chicoteado, espancado, com os pés amarrados no tronco, lá na masmorra, na cadeia, eles cantavam louvores a Deus. Eles cantavam e exaltavam o nome do Senhor. E o Senhor não resistiu àquilo e mandou um terremoto e quebrou aquelas cadeias, quebrou aquelas cordas, correntes que amarravam ele. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer quebrar as cadeias e as amarras que estão impedindo você de caminhar. Porque todos nós, irmãos, um dia nós já nos arrependemos. Já pedimos perdão pelos nossos pecados. E lá, em Atos 3:19, fala que arrependei-vos. E arrepender é você estar indo numa direção e compreender que aquela direção não é certa e dar meia volta e procurar o caminho certo. Mas ele fala bem assim, ó, arrependei-vos, para que chegue tempos de refrigério sobre vossas vidas. Quantos precisam de refrigério nesses últimos dias? No deserto, irmão, nós estamos no deserto, precisamos de refrigério. E o que é o refrigério? É a nossa fé. É a certeza que nós somos mais que vencedores. É a certeza que nosso nome está escrito no livro da vida e que espera lá para nós uma coroa de vida para nós eternamente. Refrigério é saber que Jesus está nos carregando nos braços. Refrigério é saber que nós temos promessas gloriosas e infalíveis, porque Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, é o que diz o livro de Hebreus. Ele tem melhores promessas para nós. Ele tem maiores promessas para nós, o melhor sacrifício, o melhor, tudo de melhor em Jesus para nós. Então, irmão, nós estamos chegando num tempo em que nós não podemos mais perder o Senhor de vista. E eu falo para você, bem-vindo à casa do oleiro. E é maravilhoso, irmãos, que quando nós olhamos para o oleiro lá em Jeremias 19, a gente vai ver que o vaso que Jesus estava fazendo
ele se quebrou na mão do oleiro, não é isso? E a gente pensa, não, Jesus vai pegar aquele vaso quebrado e vai jogar na lata de lixo. Nunca, nunca ele vai fazer isso. Ele vai pegar aquele mesmo vaso quebrado e vai formar um vaso novo para a honra e glória do seu santo nome. Você pense que você não tem mais jeito, que a sua situação não tem mais jeito, que você se quebrou a tal ponto que o Senhor, o oleiro, não pode refazer a sua vida. Mas Ele nunca vai jogar você fora, Ele nunca vai desistir de você. As pessoas podem dizer que você não vale nada, que você é um lixo, que já foi, que já acabou, mas Deus fala, eu não desisto de você. Eu não vou largar a mão de você. E Ele começa a rodar de novo aquela roda e começa a fazer um vaso novo, e Ele forma ali um vaso muito glorioso para a honra e glória do nome do Senhor. Então é isso, irmãos, que Deus quer que nós compreendamos nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Vocês estão entendendo o que Deus quer para nós? Você pode se alegrar por isso? Que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus te escolheu, e que não importa o que aconteça, o Senhor está com a sua mão estendida sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, que você tem que perseverar em oração, na meditação na palavra de Deus, se santificando. O que te santifica é a presença de Deus, é a presença do Senhor na sua vida. Não tem como você sair de uma hora de oração e ficar falando mal da vida dos outros, ou estar murmurando, ou estar reclamando da vida. Você vai sempre sentir a presença de Deus, e vai saber que Ele é contigo, e que nada do que possa acontecer vai te separar do amor de Deus, amém?